que estamos a falar de um apoio para 10 entidades de 700 euros, isto é, 70 euros por cada escola, em que as responsabilidades que estão descritas no protocolo é pagar o FII à Federação Europeia, produzir e distribuir materiais, formação acreditada, apoio técnico e pedagógico, comunicação, galardão. Portanto, acho francamente pouco para tanta responsabilidade, mas obviamente se as entidades aceitaram esta proposta da nossa parte, mas achamos que a verba é manifestamente curta para estas responsabilidades. Muito obrigado. Não vendo mais ninguém inscrito, pedi ao Sr. Vereador Frederico Almeida para responder. Pela questão colocada pelo Sr. Vereador Clemente Alves, relativamente ao ponto número 48, dizer o seguinte: este é um processo que já vem do mandato anterior, portanto não se iniciou comigo com esta responsabilidade na área educativa. No entanto, se tivesse iniciado comigo não tinha qualquer alteração, porque subscrevo tudo aquilo que foi feito desde o início deste processo. E este processo foi um processo em parceria entre o agrupamento de escolas Frei Gonçalo de Azevedo, porque tem um projeto, como todos os agrupamentos têm vários projetos específicos, pedagógicos, de intervenção, a Câmara Municipal de Cascais, e há uma questão que se tem vindo a debater no âmbito da possível descentralização de competências nos municípios, que os diretores de agrupamento, a comunidade educativa, têm tido uma posição de defender e continuarem eles próprios com as competências pedagógicas. E nós jamais nos iremos intrometer nessa matéria. Uma questão é, obviamente, como já o fazemos, articularmos com as escolas algumas áreas que são áreas que nós pretendemos, e já o temos vindo a fazer ao longo dos anos, implementar no Concelho de Cascais, como tem a ver com a área do empreendedorismo, com a área das questões ambientais, etc. Portanto, essas são áreas que nós tentamos, obviamente, desenvolver projetos com a comunidade escolar, mas sem nos intrometermos naquilo que é a competência pedagógica e no que diz respeito, obviamente, à melhor forma de as conseguir concretizar, essa sim será definida pelos professores. E, portanto, nesta matéria, o agrupamento Frei Gonçalo de Azevedo tem um projeto muito concreto na área da ciência, que tem vindo a desenvolver desde o primeiro ciclo, tem vindo, portanto, é um projeto transversal a todos os ciclos, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, e, portanto, foi um desafio, fez sentido, nenhum agrupamento teve nenhuma questão a colocar nesta matéria. Se o objetivo deste projeto, do Millennium Youth Project, tivesse outras áreas, então, certamente, em vez do agrupamento Frei Gonçalo de Azevedo, poderíamos ter qualquer outro agrupamento. O apoio, para que fique bem claro, estes são verbas que, portanto, provém da candidatura. Acontece que no projeto participam 20 jovens e que as verbas alocadas para este projeto, e neste caso para a deslocação a Ixelles, abrangiam apenas 10 jovens. E aquilo que o agrupamento falou connosco, aquilo que nós articulámos com o diretor do agrupamento era injusto, como certamente, ou presumo, estaremos todos de acordo, que quando há um processo de mais de um ano em que 20 jovens participam ativamente, se envolvem, se dedicam a um projeto, e depois, quando chega ao fim o projeto, só permita que 10 deles, que metade deles, tenham esta oportunidade de ir a Ixelles, conviver com outras comunidades, com outras culturas e reforçar também a aprendizagem neste processo. E, portanto, aquilo que nós, a Câmara Municipal de Cascais, em articulação com o agrupamento Frei Gonçalo de Azevedo, definimos, até porque alguns destes jovens são jovens cujos agregados familiares têm alguns constrangimentos a nível financeiro, foi de atribuir um apoio para que os 20 jovens possam ir a Ixelles e, portanto, não vão apenas metade deles. E, portanto, é isso que aqui está nesta proposta. Relativamente à questão colocada
pelo Sr. Vereador João Cordeiro e agradecendo as palavras que referiu relativamente às propostas das AECs e a forma como estão apresentadas. Agradeço-lhe as palavras e não me causam nenhum constrangimento. Obviamente terei e tento sempre fazer o esforço para que as propostas venham o mais claras e o mais detalhadas possível e, portanto, continuarei a fazer esse esforço. Relativamente à proposta do Laboratório de Aprendizagens, o ponto número 46, é um protocolo que já vem também de alguns anos. Aquilo que estamos aqui a propor a aprovação é um valor inferior àquilo que tem vindo a ser aprovado ao longo dos anos. O próprio protocolo prevê que um valor de 24 mil euros, tem sido o valor que nos últimos anos se tem aprovado neste âmbito. Este ano, e por articulação também minha com a Junta de Freguesia Cascais-Estoril, reduzimos este valor para um valor de 15 mil euros. Eu não gosto de antecipar as coisas, porque prefiro apresentá-las quando já são realidades, mas partilho aqui que a intenção da Câmara Municipal de Cascais é não continuar com o laboratório de aprendizagem naquele espaço em concreto. Ou seja, e para que não haja aqui interpretações menos corretas, o laboratório de aprendizagem, enquanto resposta em si, enquanto objetivos que tem, continuará. Agora, queremos é otimizar aqui a gestão financeira. Obviamente, este é um espaço que era da Junta de Freguesia de Estoril, atualmente pertence à Junta de Freguesia Cascais-Estoril e, portanto, é totalmente legítimo, obviamente, que esta Junta queira rentabilizar o espaço e, portanto, obviamente, que não ceda à Câmara Municipal de Cascais em regime de comodato ou qualquer outro regime sem custos. No entanto, tendo nós, Câmara Municipal de Cascais, a oportunidade ou a possibilidade de ter esta mesma resposta a funcionar em espaços municipais e, portanto, que não acarretem custos financeiros para a Câmara Municipal, é isso que faremos, é isso que eu já informei o Sr. Presidente da Junta de Freguesia Cascais-Estoril e, portanto, estamos neste momento a tentar identificar esses espaços. Portanto, o protocolo para já mantém-se, mas provavelmente, alguns durante este ano, neste momento não consigo ter resposta, poderemos transitar este projeto para um outro espaço municipal. E penso que é isto. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu vou participar na votação, pese embora um jornal diário, um jornal de referência nacional online me dê como preso sobre uma notícia da Venezuela, mas é o Presidente da Câmara de Caracas. Trata-se de um erro que certamente era só para não preocupar os seus vereadores se tivessem acesso à informação. O Sr. Vereador Clemente Alves quer intervir para? Em relação ao esclarecimento que o Sr. Vereador acabou de dar, que a mim não corresponde. Bom, mas peço por me congratular que tenha sido lá na Venezuela ou em Caracas, não é? Que aconteceu esse facto, não tenha sido em Cascais, não é? Congratulo-me, Sr. Presidente, que o senhor não tenha sido preso. Não esteja em vias de o ser, espero. Bom, ok. Portanto, relativamente às questões que eu coloquei sobre a participação no Festival Millennium no âmbito do projeto e Out Project, eu não quis de maneira nenhuma colocar aqui em causa o mérito deste agrupamento para participar no projeto. Longe de mim essa ideia e quero que fique bem vincado isso. Assim como também considero que os outros agrupamentos de escolas deste Conselho também têm méritos, também têm o mesmo mérito que este para poderem eventualmente participar neste ou noutras iniciativas. Não é? A questão que eu coloquei foi esta. Se todos têm mérito, que eu suponho que o Sr. Vereador também concordará que têm, como é que se chegou, neste caso, à conclusão de que era aquela e não os outros agrupamentos que deveriam participar? E, designadamente, se esta designação foi feita diretamente pela Câmara e, se sim, com base em que critérios? E se, para a tomada da sua decisão, a Câmara ouviu o Conselho Municipal de Educação, que eu penso existe, deve funcionar, e para este efeito, nomeadamente também, não é? É só isto. Muito bem, a isso respondo eu. Sr. Vereador, este foi porque este concorreu. Se os outros concorrerem, como aliás, concorrem a outros programas, que nós depois apoiamos também. Portanto, ou seja, não tem é que se estar a obrigar todos a concorrerem àquilo que um quer concorrer e considera interessante.
Sobre o Conselho Nacional de Educação, Sr. Vereador, quero dizer que durante muitos anos, eu diria mais de uma dezena de anos, não se reuniu nesta Câmara, conforme estava previsto na lei. Comigo tem-se estado a reunir e, portanto, levaremos ao Conselho Municipal de Educação, pese embora tenha grandes dúvidas sobre o modo de funcionamento dos atuais Conselhos Municipais de Educação, e não sou só eu, é geral em todos, e é isso que também pretendemos alterar. Ora bem, vamos então votar estas delegações de competências, que é disso que se trata, também, para o ponto da educação. Ponto 19, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22, quem vota contra, quem se abstém, votam todos a favor? Não há nenhuma coisa, então coloco a votação desde o ponto 19 ao ponto 48 inclusive, que votamos em bloco. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passemos agora ao ponto de desporto, em que temos 5 subpontos que os coloco também à discussão. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria abordar o ponto 49, 50 e 51. Relativamente ao ponto 49, conforme é referido na linha E da proposta, a Câmara suportou até 31 de janeiro de 2015 todas as despesas de funcionamento, isto é, consumo, água, eletricidade e gás, bem como limpeza dos pavilhões desportivos. A partir de 1 de fevereiro e até 31 de julho, apenas vai suportar as despesas de limpeza dos pavilhões desportivos. Entre 1 de agosto e 31 de setembro, nada é referido, dá a ideia que, em princípio, está de férias, mas que não haverá limpeza dos pavilhões. Eu gostava de compreender porque esta redução de apoios tão significativa. Na nossa ótica, os impostos municipais, as receitas de estacionamento, as multas, os impostos estão a baixar, exigem este tipo de redução. No orçamento constatámos que havia uma previsão de receitas muito significativas para o ano 2015, o que dificulta entendermos esta redução de apoios. Segundo a linha H da proposta, realizou-se em 12 de dezembro de 2014 e em 15 de janeiro de 2015 reuniões, respectivamente, com os estabelecimentos de ensino e com os presidentes dos clubes utilizadores. Eu gostava de ter acesso, os vereadores gostavam de ter acesso às atas dessas reuniões, para conhecer em pormenor a posição quer dos estabelecimentos de ensino, quer dos clubes utilizadores. Solicito ainda informação, estudo, se os clubes vão ter capacidade para suportar os custos adicionais que resultam desta medida de redução de apoios por parte da Câmara. Gostaríamos, pois, que, enquanto estas atas não nos fossem disponibilizadas, propunhamos que fosse adiado este ponto até para uma próxima reunião de Câmara. Não é proibido, pois não? Propor isto. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Já agora deixe-me fazer disparates para o Sr. brilhar. Claro, até para o Sr. Presidente brilhar. Até assim, vem no jornal uma boa notícia, não vem uma má notícia. O Pavilhão Municipal dos Lombos, como o nome refere, é propriedade da Câmara. Sendo propriedade da Câmara, obviamente que cabe à Câmara suportar os custos de funcionamento desta entidade. Deverá suportar, portanto, a totalidade dos custos de água, de energia, gás, bem como limpeza e durante todo o ano. Esta prática, aliás, deverá ser extensível a todos os pavilhões propriedade e a todas as estruturas propriedades da Câmara. É precisamente para cobrir estas despesas que os municípios pagam impostos e taxas e não para as festas nem para conferências. Este é o ponto de partida que temos na análise desta proposta. Sendo estes pavilhões da Câmara, têm o dever e a obrigação de suportar os custos básicos da estrutura, independentemente da gestão. Não é um favor que a Câmara faz aos clubes,
que assumiram a responsabilidade de gerirem estas infraestruturas. Não é esta a lógica que a Câmara defende nas futuras transferências de responsabilidades na área da educação e da saúde e da segurança social com o Estado Central. Não quer mais responsabilidades, mas quer, obviamente e naturalmente, o envelope financeiro correspondente. Para além do suporte, de suportar estas obrigações, a Câmara deverá, obviamente, apoiar iniciativas na área do desporto, em especial o desporto juvenil, responsabilidade essa sujeita a contratos de programas de desenvolvimento esportivos transparentes e suportados por critérios rigorosos e controláveis. Mas não, o Executivo tem outra estratégia, manter estas estruturas dependentes do poder do Sr. Presidente, da vontade do Sr. Presidente, para que nunca se esqueçam dele quando for necessário. É contra esta forma de exercício autárquico que os vereadores eleitos pelo Partido Socialista protestam com veemência e exigem uma alteração radical da gestão autárquica. Esta proposta de apoio financeiro de 50 mil euros destina-se a suportar custos à atividade desportiva, o que aplaudimos, e ao funcionamento do pavilhão. Obviamente que aí este financiamento integral não é um financiamento, é um custo que a Câmara tem que assumir na sua integralidade. Relativamente ao ponto 51, relativamente a este ponto, a Fundação Salesianos e PSS é a legal proprietária do Centro Educativo Salesiano e estes apoios destinam-se a ressarcir das despesas associadas à utilização das suas instalações pelas entidades desportivas do Conselho. Estão aqui focadas uma série de entidades: Desportivo Montreal, Clube Miúdos Talentosos, Estoril Basket Clube, etc. E nós não vimos nenhum relatório destes clubes relativamente à sua atividade no Conselho. Vimos o número de horas que a estrutura dos salesianos refere que foram utilizadas, mas fazíamos questão de que estes clubes elaborassem relatórios também sobre a sua atividade desportiva. Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Perdão. Relativamente ao ponto 50, no contrato da Quinta dos Lombos, a quem se atribuem 50 mil euros, queria compará-lo com os apoios que estão a ser prestados a todos os agrupamentos escolares pela utilização dos pavilhões desportivos, que também são utilizados por grupos e associações desportivas do município. Enquanto por todos os pavilhões dos agrupamentos escolares é distribuída a verba de 26 mil euros, 26.552 euros, mais precisamente, só a este clube, este grupo, para além de todos os apoios pontuais que aqui, que não são tão pontuais quanto isso, são mais regulares do que pontuais, que aqui vêm, a Câmara propõe-se atribuir 50 mil euros. Só a um pavilhão. Para um pavilhão, 50 mil euros. Para todos os pavilhões dos agrupamentos escolares, 26.552. Deve ter qualquer coisa de muito especial aquele centro recreativo e cultural da Quinta dos Lombos, que mais parece não um centro recreativo, mas uma delegação do da Câmara Municipal de Cascais. Eu sei que os senhores vão dizer lá ao centro, olha, o gajo, não sei o quê, disse isso de vocês. Realmente. Aliás, neste momento já lá deve estar. Se o senhor vereador está ali assim no Facebook, já lá deve estar a informação de que eu estou a dizer isto. Já vai a caminho, eu sei. O senhor, em vez de estar aqui assim a justificar o ordenado que os municípios lhe pagam, está-se aqui a entreter no Facebook. Vereador, quer concluir, faça favor. Pronto, eu estou a responder aos apartes. Ao ponto 51, também, deixe-me que lhe diga, Sr. Presidente, que considero escandaloso o favorecimento de uma escola privada, neste caso é dos Salesianos de Estoril, de Estoril não, de Manique, que vai receber para pagamento da utilização das suas instalações desportivas uma média de 30 a 35 euros por cada hora de utilização,
enquanto também aos pavilhões desportivos dos agrupamentos escolares. É pago um valor que varia entre 6 a 8 euros. 6 a 8 euros para as escolas públicas. 30 a 35 euros para a escola privada. Isto é o quê? Quanto a mim, Sr. Presidente, aqui está um excelente exemplo daquilo que o senhor se propõe fazer se houver neste município um processo de descentralização do ensino. Ou seja, tudo para o privado, o público que se lixe. Os pobrezinhos que se lixem, qual desporto, qual carapuça, os filhos dos ricos que têm dinheiro para ter os seus meninos nos colégios privados, esses sim merecem praticar desporto e a Câmara pagar e até ir por cima das necessidades que estas escolas privadas terão. Quanto ao ponto 53, que é a atribuição de 20.000 euros ao Clube de Ténis do Estoril, para o funcionamento do Clube de Ténis do Estoril. Eu só queria perguntar se este apoio também é feito, por exemplo, aos clubes de golfe e aos clubes de equitação, designadamente ali os da Quinta da Marinha. Muito obrigado. Relativamente a estes pontos, eu tinha aqui esta questão que o Sr. Vereador Clemente Alves levantou, que é a questão da gestão dos pavilhões desportivos escolares. No total, com limpeza e mais as eletricidades e tudo, ser 43.000 euros, mais ou menos, de todos eles, de todos os agrupamentos. E no que se refere, por exemplo, ao pavilhão da Quinta dos Lombos, que o contrato de programa que se vem aqui propor é esse, se ir dar só a esse 50.000 euros. Quando o anterior também se refere aos pavilhões variados dos vários estabelecimentos de ensino público. E, nomeadamente, fiquei atónita com o montante que aqui se refere, que a gestão corrente do pavilhão da Quinta dos Lombos custará cerca de 250.000 euros ano. Devo dizer que acho manifestamente excessivo, a não ser que haja qualquer razão que me escapa estes 250.000 euros por ano. E gostaria que me fosse explicado. Relativamente ao ponto 51, que é apoio, protocolo com o Centro Educativo Salesiano, neste ponto, tanto quanto eu percebi, a única coisa que está em causa é a retificação do nome da entidade e não o estabelecimento de um novo contrato de programa. Eu agora aqui com a intervenção daqui do Sr. Vereador fiquei confusa, se calhar vi mal o ponto, mas tanto quanto eu percebi era só uma retificação relativamente ao nome dos salesianos em si e de IPPSS. Não está nada de substancial, limita-se a isso. Embora se limite relativamente a propostas, alguma delas em que eu não estive presente, porém, tratando-se única e exclusivamente da retificação do nome, votarei a favor, com certeza. Quanto ao contrato de programa de desenvolvimento desportivo do Grupo Dramático, noto que este contrato de programa é única e exclusivamente para o FUT de 2015, tanto quanto eu percebi, estes 12.500 euros. Gostaria de saber se se esgota nesta atuação ou se também está incluído mais algum aspecto. Quanto ao ponto 53, que é a atribuição de apoio ao funcionamento do Clube de Ténis de Estoril, eu devo dizer que, embora não esteja ferida de qualquer incompatibilidade direta, em meu entender, porém, à semelhança do que faço relativamente a outras situações, eu não vou estar presente nem votarei este ponto, uma vez que não só sou advogada, não continuamente, mas várias vezes, do Clube de Ténis do Estoril e, por outro lado, porque o seu presidente é mandatário financeiro do Ser Cascais Movimento Independente, portanto, eu gostaria de não participar nesta votação. Muito obrigada. Sr. Vereador João Cordeiro, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, sobre esta matéria, de clarificar a posição que os vereadores do Partido Socialista têm sobre este ponto. Isto é, na nossa ótica,
tudo o que são pavilhões da responsabilidade dos municípios, as suas despesas devem ser integralmente suportadas pela Câmara e dissociadas de apoios ao desporto, especialmente desporto juvenil, sénior, o que seja. Efetivamente, 250 mil euros pode parecer um exagero, mas quer dizer, o exagero é o pavilhão que lá está. O exagero é o pavilhão que lá está. Isto foi feito no tempo das vacas gordas, como se fizeram 10 estádios de futebol, também se fizeram mega pavilhões. Eu admito, não tenho grande experiência, mas admito que a despesa, seguramente, e sobretudo de energia daquele pavilhão, é uma brutalidade. E, portanto, o que eu acho, e como sendo pavilhão municipal, deve ser a Câmara a suportar integralmente os custos desses pavilhões e mais. E deve também, no apoio à escola pública, suportar todos os custos dos pavilhões das escolas públicas existentes no concelho. Depois, o apoio às atividades desportivas é outra coisa que, neste caso e nesta proposta, está tudo misturado e tudo enrolado. Portanto, o que eu queria aqui era clarificar a posição dos vereadores do Partido Socialista sobre esta matéria. Sr. Vereador Frederico Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar vou ser um bocadinho, se o Sr. Presidente me permitir, um pouco exaustivo, mas penso que é importante clarificar bem o conjunto de questões que foram colocadas e as afirmações que de alguma forma foram aqui feitas. Começando, e porque o Sr. Vereador João Cordeiro e a Sra. Vereadora Isabel Magalhães, podemos concordar ou não com o conteúdo das afirmações, mas, pelo menos da minha impressão, fizeram aqui uma intervenção séria e tentar dar aquilo que é os respectivos pontos de vista. O Sr. Vereador Clemente Alves, claramente que não foi sério, foi demagógico, foi mal educado, como já vem sendo hábito, porque uma coisa, Sr. Vereador, nós podemos ter pontos de vistas diferentes, iguais, completamente antagónicos. Outra coisa é o Sr. Vereador vir para esta Câmara, vir para as reuniões de Câmara, constantemente insultar tudo e todos. E isso não lhe fica bem, não é, obviamente, de bom tom. O senhor adjetivou aqui, nomeadamente, um clube do Concelho que, caso não saiba, é campeão nacional de basquetebol feminino, foi campeão de futsal feminino no ano passado. O senhor encolhe os ombros e diz, está-se nas tintas, pelos vistos. Isso para si não quer dizer nada. Quando estamos a falar de desporto feminino, o senhor fala aqui muitas vezes de igualdade de género, mas depois quando temos bons exemplos de desporto feminino no nosso concelho, o senhor fica muito ofendido com essa situação. Afirma aqui, fala aqui com o Executivo da Câmara. Eu penso que eu nunca lhe interrompi em nenhuma das suas intervenções. Se o senhor tem esse hábito, agradeço que não o faça comigo, que certamente nunca me ouviu interrompê-lo, nem fazer afirmações ou comentários paralelos durante as intervenções. Portanto, agradeço que mantenha o nível da discussão. E, portanto, o senhor vir para aqui dizer que este Executivo, o senhor Presidente ou este Executivo, certamente que, eu escrevi aqui, os pobres que se lixem, isso não é, isso é um atentado à dignidade das pessoas e dos municípios. E, portanto, isto é um reparo que deixo, que entenda como quiser, mas que na política não vale tudo, não vale utilizar todo o vocabulário e, portanto, penso que é importante que mantenhamos um registro sério, um registro educado e um registro de bom tom nesta Câmara. Indo ao concreto das questões aqui colocadas. E se calhar vou por pontos, tentando responder a todos os senhores vereadores de uma forma global. Ponto 49, pavilhões desportivos escolares, e fazendo a ponto nomeadamente com o ponto 50. Recordar que na reunião de Câmara anterior tivemos aqui a aprovação de valores, e só recordando, 25 mil euros para o pavilhão do Dramático, 20 mil euros para o pavilhão dos Açoeiros, 9 mil euros para o pavilhão de Muros.
Aqueles 3 pavilhões com este gerido pelos Lombos são os 4 pavilhões municipais que temos no nosso Conselho e que estão cedidos a entidades, a clubes, neste caso, desportivos e sob gestão dos mesmos. E a Câmara, consoante a dimensão dos pavilhões, consoante a dinâmica económica que cada pavilhão consegue gerar pelas condições que tem. Porque, obviamente, temos que ter a consciência que um pavilhão que tem uma piscina gera receitas que um pavilhão que não tem uma piscina naturalmente não gera. Isto é um exemplo para percebermos que pavilhões de dimensão diferente, com áreas diferentes, com valências diferentes, têm, obviamente, possibilidades maiores ou menores, consoante cada caso específico, de gerar maiores ou menores receitas. Isto, por um lado. Por outro lado, é importante termos presente, e para os senhores vereadores terem isso, quando falamos desta matéria, o apoio que a Câmara Municipal dava, eu não sei se era no tempo das vacas gordas ou não, mas foi há uns anos atrás, o apoio era o dobro que se atribuía a cada um destes pavilhões. Os Lombos tinham um apoio de 100 mil euros, vamos agora aqui votar, um apoio de 50, o Dramático, cujo Sr. Presidente está presente nesta Assembleia, recebia da Câmara 25, este ano recebia 50, aliás, aprovámos 25 na última reunião de Câmara. O ano passado já foram estes valores, portanto, o ano passado diminuímos a metade os valores. E os Açoeiros, exatamente, também recebia 30 mil euros, o ano passado recebeu 15, este ano foram 20 mil euros. E, portanto, estamos a falar que no último ano e neste mandato, reduzimos em 50% o valor de apoio para a gestão destes pavilhões. Isto significa, e concordarão, que obviamente não é simpático e, portanto, só daqui, quando nomeadamente o Sr. Vereador Clemente Alves diz que nós devemos ter alguma relação privilegiada com os Lombos, se tivesse, não tínhamos reduzido, e eu não tinha assumido isso de forma frontal perante cada um dos clubes, um apoio em 50%. Se o fizemos, é porque achamos que este é o valor que é necessário para manter os pavilhões e não existe aqui qualquer outra razão, nem há aqui dinheiro a ser atribuído para qualquer outro fim. Em termos dos pavilhões escolares, aqui a comparação entre os pavilhões escolares e os pavilhões municipais não faz qualquer sentido. E não faz qualquer sentido pelo seguinte: os pavilhões escolares são geridos pelos agrupamentos de escola e recebem financiamento do Ministério da Educação, nomeadamente para este fim. E, portanto, o apoio que nós atribuímos aos agrupamentos de escola e que estamos aqui a propor a esta Assembleia que seja votado, não é, nem pode ser comparado no bom ou no mau sentido. Não tem a comparação possível com aquilo que atribuímos a qualquer clube desportivo. Porque o apoio que estamos a dar é um apoio com base nas horas que os clubes do Conselho utilizam nesses pavilhões. Ou seja, se houver um pavilhão numa escola, nomeadamente uma escola secundária, em que não haja nenhuma hora de utilização por parte de um clube desportivo, o nosso apoio para esse agrupamento de escolas vai ser zero, porque esse pavilhão é suportado inteiramente pelo Ministério da Educação. O que aqui estamos a dizer é, se houver um pavilhão, como é o caso, em que nós, em articulação, Câmara, agrupamentos de escolas e clubes, portanto, há uma utilização por parte de pavilhões de escolas, por parte de um conjunto de clubes do Conselho, o que se faz é ver o número de horas que são utilizadas em cada um desses pavilhões e, obviamente, que associado a essas horas de utilização existem custos de eletricidade, existem custos de gás, de desgaste, de limpeza que é necessária fazer, porque uma coisa é um pavilhão ser utilizado só em horário letivo, de manhã e de tarde, outra coisa é ser utilizado também final de tarde e noite. Obviamente tem que haver limpeza para que no dia seguinte de manhã, às 8h30, quando as aulas se iniciarem, o pavilhão esteja limpo para que os jovens deste Conselho possam utilizar o pavilhão em condições. E, portanto, o custo que aqui está a ser aprovado não é muito nem é pouco, não é questão da Câmara achar que é muito ou achar que é pouco. É o custo necessário face à utilização de horas existentes nestes pavilhões. Porquê? E o Sr. Vereador João Cordeiro colocou, e é uma questão completamente pertinente, alterarmos a partir do dia 1 de fevereiro, de alguma forma, o regime que vigorou até dia 31 de janeiro. O Sr. Vereador João Cordeiro já, ao longo deste mandato, fez aqui algumas intervenções em que afirmou e manifestou a sua posição que as entidades, sejam elas desportivas, sociais, culturais, devem
tentar visar, e eu não vou tentar aqui desvirtuar as suas palavras, e se não for bem isto, por favor, depois corrijam-me, que devem procurar a sua sustentabilidade e procurar encontrar receitas para manterem a sua atividade. Eu não posso estar mais de acordo com isto. Eu concordo que esse deve ser o objetivo, esse deve ser o fim. As entidades esportivas, sociais, culturais, recreativas, devem tentar, dentro das suas possibilidades, angariar receitas para desenvolver as suas atividades. Sabemos, obviamente, que em muitos casos esse esforço é muito grande, mas não é suficiente para manter a atividade, volto a dizer, desportiva, social, recreativa, cultural, etc. E, portanto, o que acontece é que no Conselho de Cascais éramos um Conselho único e aqui eu acho que não estávamos, nós, Câmara Municipal de Cascais, a gerir bem o dinheiro público e a gerir bem aquilo que devem ser a boa gestão dos dinheiros públicos. E digo isto porquê? Nós éramos provavelmente o único conselho, pelo menos daqueles que têm conhecimento e que estão na área limítrofe de Cascais, e digo mesmo no Conselho de Lisboa, em que havia clubes que utilizavam pavilhões, sejam eles escolares, sejam eles teoricamente, como foi aqui afirmado pelo Sr. Vereador Clemente Alves, privados. Eu só recordar também, é uma outra nota que ainda não tinha feito aqui, o Sr. Vereador mais uma vez na sua precipitação de tentar fazer os seus números e aquelas suas afirmações que pensa que são muito bombásticas, a escola dos Salesianos do Estoril é uma escola com contrato de associação, não é uma escola privada. Portanto, o Sr. Vereador nem conhece sequer o que é que são os Salesianos de Manique. Os de Manique, peço desculpa, eu queria dizer os Salesianos de Manique. Os Salesianos de Estoril, sim, são um colégio privado, se assim o quiser apelidar. Os Salesianos de Manique são um colégio com contrato de associação que tem lá muitos jovens da Adroana, muitos jovens de Alcoitão, muitos jovens de bairros carenciados que não pagam um cêntimo por frequentar aquela escola. Portanto, o Sr. Vereador, quando fala das questões, neste caso dos Salesianos de Manique, informe-se primeiro daquilo que está a falar para não cometer aqui essas gafes e esses lapsos, para ser simpático na forma de o adjetivar. E, portanto, voltando atrás, dizer que os clubes utilizavam pavilhões escolares, não pagavam rigorosamente nada, zero. Nos outros concelhos, e isto é uma à parte, mas permitam-me que o faça, eu fui durante 4 anos e meio vice-presidente de um clube, que é o Clube de Futebol Os Belenenses, que, como sabem, se situa no Concelho de Lisboa. O Belenense nós utilizávamos pavilhões escolares de várias escolas da zona circundante e pagávamos pavilhões, alguns municipais, outros de escolas, e pagávamos diretamente 20 a 25 euros, no mínimo, por hora de utilização. 20 a 25 euros. A Câmara Municipal de Lisboa, como participava, zero. Zero. Portanto, o atual presidente ou secretário-geral do Partido Socialista, enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, como participava os clubes, penso que o Belenenses não teria aqui um tratamento diferente dos outros, não conheço todos, mas o Clube de Futebol dos Belenenses tinha zero de apoio na utilização de pavilhões desportivos, sejam eles municipais, sejam eles escolares. Em Cascais era o oposto. Ou seja, os clubes não pagavam rigorosamente nada. E, portanto, acho que havia uma má gestão em Lisboa, ou uma falta de apoio aos clubes, como acho que em Cascais também estávamos aí longe demais. E aquilo que fizemos foi, tendo em conta que os custos existentes nestas horas de utilização de limpeza, de água, de gás, de eletricidade, eram suportados pela Câmara Municipal de Cascais, o que introduzimos foi aqui um mecanismo de comparticipação. E, portanto, foi um mecanismo em que nós, Câmara Municipal de Cascais, continuaremos a suportar os custos de limpeza associados aos 100% de horas utilizadas pelos clubes no final do dia em pavilhões escolares, e os custos, os restantes custos, serão suportados num valor que foi definido por 5,50 € hora. Isto quer dizer que em Cascais, e comparativamente com Lisboa, os clubes participarão cerca de 15 a 20% daquilo que os clubes em Lisboa têm que suportar com a utilização de pavilhões do Estado, pavilhões públicos, de escolas ou geridos pelo município. E, portanto, que fique claro, eu, enquanto vereador do desporto, assumi, como provavelmente terão essa percepção, os clubes não reagiram de uma forma muito positiva a esta questão, mas eu tive a assertividade, tive, obviamente, a frontalidade de dizer aos clubes que esta situação não se podia manter. Porque os clubes
que utilizam estes pavilhões escolares cobram mensalidades aos jovens que praticam desporto, tirando exceções de jovens que obviamente não podem pagar ou pagam menos por insuficiência económica dos respectivos agregados familiares, mas não podemos ter uma situação em que há um clube que, e muito bem, promove a prática desportiva, que, e muito bem, cobra uma mensalidade e que, muito mal, não tem um único custo associado. Ora, nessas condições, eu digo, e sem qualquer receio, é fácil ser diretor de um clube desportivo, é fácil gerir um clube desportivo. E, portanto, aqui que temos e o que tivemos que introduzir foi mecanismos de comparticipação, mecanismos de responsabilização. Porque desta forma, também nós, Câmara Municipal de Cascais, vamos conseguir ceder mais horas de utilização a mais clubes do Concelho, porque libertamos verba para permitir que haja mais clubes a utilizar mais horas de pavilhão. Relativamente à questão do ponto 51, a Escola dos Salesianos de Manique, não sei, os seus vereadores, tirando a senhora vereadora Isabel Magalhães, que teve o cuidado de dizer que realmente isto era uma alteração à designação, este ponto é um ponto que vem de 2013. Portanto, o que está aqui, os Salesianos de Manique alteraram, portanto, a sua designação legal. E, portanto, foi necessário proceder-se a esta retificação. Não está aqui a atribuir mais dinheiro, menos dinheiro, a alterar rigorosamente nada. Isto é uma proposta que, à data, o Sr. Vereador, com o Pluro do Desporto, era o Sr. Vereador João Sandi Castro, e, portanto, aqui não estamos a alterar rigorosamente nada, apenas a alterar a designação legal. Mas aproveitar para dizê-lo, que nesta matéria também já introduzimos alterações. E o pavilhão dos Salesianos de Manique, que tinha um custo sensivelmente, que aqui foi referido, por hora de utilização, nós alterámos e, atualmente, os Salesianos de Manique, portanto, a Câmara paga 50% daquilo que pagava pelas horas de utilização. 25% do valor hora que estava definido passou a ser suportado pelos próprios Salesianos de Manique, através, portanto, de um desconto que foi feito, e 25% das horas de utilização passou a ser suportado pelos clubes que utilizam. Vou só pedir que termine. Vou terminar. Dizendo e concluindo que no ponto 52, portanto, o contrato de programa que estamos aqui a propor aprovar é efetivamente para a realização do Estoril Food 2015, portanto, para este ano, um valor de 12.500 euros. O ano passado já foi este valor. Recordar que há 2 anos o valor tinha sido 18.000 euros. Portanto, dizer que nesta senda da boa gestão dos dinheiros públicos, não diminuindo a prática desportiva, mantemos o Estoril Food, mantemos a qualidade do Estoril Food e conseguimos reduzir em 1/3 o valor de apoio cedido pela Câmara Municipal de Cascais. Muito obrigado. Sr. Vereador Clemente, muito rapidamente. Muito obrigado. Gostaria por dizer ao Sr. Vereador Frederico Almeida que, embora possa considerar que as minhas palavras possam ser ditas num tom mais exaltado, se quiser entender assim, ou usando expressões que não são habitualmente usadas por si, elas são as minhas, não são de maneira nenhuma ofensivas da dignidade de ninguém. Não é meu hábito ofender quem quer que seja. Relativamente às questões que referiu aqui, relativamente aos Salesianos de Manique, e ao facto de, nesta escola, que eu considero privada, também haver alunos que são, através de um contrato de agregação, se bem que é esta a designação, suportados pelo Estado. Não são apenas alunos das localidades que o senhor referiu que frequentam os Salesianos de Manique, até vão de Alcabidez para lá. Havendo em Alcabidez, havendo em Carcavelos, havendo na Parede, havendo em todas as localidades, oferta de escolas públicas suficiente para receber estes alunos. Estes alunos chegam a inscrever-se nas escolas dos agrupamentos públicos e, após o início do ano letivo, são desviados dali para os Salesianos. 20 alunos do agrupamento de Carcavelos, os senhores não sabem, eu sei. 20 alunos do agrupamento de Carcavelos este ano foram inteirinhos, depois de estarem ali inscritos, transferidos para os Salesianos. Não foi? Então o senhor vai desmentir o presidente do agrupamento de Carcavelos, que me fez esta afirmação. Vai, não vai? Pois, não vai. Vai, naturalmente, o senhor é capaz disso até, não é? Mas, relativamente, e sei que também, nesta escola, também sei, Sr. Presidente, também era só dizer isso muito rapidamente, que nesta escola, para além destes alunos que estão lá às expensas
do Estado, com o dinheiro de nós todos, havendo capacidade no Estado para os ensinar, para lhes dar ensino. Há também alunos, e muitos, que pagam para frequentar. Pagam para frequentar. E, portanto, é uma escola privada, é uma escola que tem fins lucrativos e não deixa de o ser. Relativamente à questão dos tempos pela utilização dos pavilhões, eu queria apenas voltar a acentuar este aspecto. Enquanto que aos salesianos é pago entre 30 a 35 horas, aliás, 30 a 35 euros, é o que está aqui dito. Os senhores escrevem mentiras nas propostas que fazem. Enquanto pagam 30 a 35 euros hora de utilização, às escolas dos pavilhões, aos pavilhões das escolas públicas, os senhores limitam-se a pagar entre 6 a 8 euros. É só isto. Sr. Vereador, o que disse não é verdade. Veja que foi 2013, não é a proposta que está em discussão. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Muito obrigado. Eu acho que pela primeira vez estamos aqui a discutir política. E eu acho que isto é francamente positivo. Eu queria aqui referir o seguinte, e voltar aqui a referir que, no que respeita a pavilhões municipais, nós achamos que os custos devem ser integralmente suportados pela Câmara, devendo a Câmara, obviamente, em contrapartida, monitorizar a atividade dos clubes a quem entregou aqueles pavilhões, entregou aquela responsabilidade. Mas a Câmara teria que sempre pagar esses custos, mesmo se fossem explorados diretamente pela Câmara. Portanto, isso é um custo que faz parte de um ativo da Câmara e que deve ser suportado integralmente pela Câmara. E, de resto, relativamente aos outros, obviamente, se há custos adicionais como a piscina, há um potencial de receitas também dessa situação. Isso depois tem que ser gerido, mas acho que deve ser seguida esta política. Relativamente às escolas e à utilização das estruturas das escolas, estou de acordo que com a utilização, com um critério de horas, e obviamente na expectativa que esse critério seja igual para todas as escolas. Relativamente à questão que é referida, de que a escola tal teve uns campeões de futsal e tal, eu acho que a responsabilidade da Câmara não é criar campeões. Se tivermos campeões, ficamos altamente satisfeitos. Mas a função da Câmara, no apoio ao desporto escolar, como ao desporto sénior, etc., deve ser, no fundo, para possibilitar o acesso a todos. Esta tem que ser a preocupação base da Câmara. Depois há estruturas do desporto de alta competição, as federações, etc., que deverão ter esta possibilidade. Eu acho que, na defesa da poupança, o Sr. Vereador foi um bocadinho excessivo, dando aqui a entender que gerir um clube aqui no Conselho seria um bom negócio. Eu acho que não é um bom negócio, é uma responsabilidade muito grande e tenho a noção que os clubes existentes vivem com muitas dificuldades e que deveriam ser olhados com alguma atenção. Muito obrigado. Sr. Vereador Frederico Almeida, muito rapidamente. Não, é só retificar aquilo que certamente o Sr. Vereador não disse com intenção, mas eu não disse que era um bom negócio, eu disse que era fácil. Uma coisa é gerir um clube em que temos, ou seja, que temos um conjunto de receitas e depois as despesas são asseguradas a 100% por uma terceira entidade. Isso convirá comigo se você tiver uma empresa. Se eu tiver uma empresa, se qualquer um de nós tivermos uma empresa, um clube, uma associação, em que temos receitas e as despesas são pagas por um terceiro, bom, isso é fácil gerir. O que eu disse não foi que é um bom negócio. Atenção para que isso fique bem registado em ato. O que disse é que era fácil gerir um clube nestas circunstâncias. Muito bem, eu gostava também, porque o Sr. Vereador João Cordeiro fez aqui umas acusações até pessoais a mim, de que obviamente este dinheiro era dado aos clubes para que depois eu pudesse aproveitar-me desse mesmo valor, que isto é a concepção que o Sr. Vereador provavelmente tem da política e da forma de estar na variação, inclusivamente que se fizermos pavilhões muito grandes, é só dizer-lhe o seguinte, Sr. Vereador, eu fico sempre na dúvida se o senhor fala em seu nome, se fala em nome dos vereadores do Partido Socialista. Porque, inclusivamente, nestas matérias, como já há pouco nos escuteiros, o Sr. Vereador está a fazer considerações que foram iniciadas, que foram apoiadas
pela última governação de maioria socialista no Concelho de Cascais. O pavilhão dos Lombos, e nomeadamente tem dentro da variação atual do Partido Socialista o Sr. Vereador Alexandre Sargento, que participou nessas decisões e votou e até teve responsabilidades de pelouro nessas mesmas decisões. Portanto, o Sr. a mim não me está a ofender quanto muito o seu partido e está a ofender, neste caso, o seu colega de variação que se senta ao seu lado direito. E, portanto, eu não compro ninguém, ao contrário do que, enfim, às vezes nós dizemos aquilo que nos vai na cabeça e revemos-nos ao espelho a dizer certas coisas, mas de facto comigo isso não se verifica, Sr. Vereador. E também dizer-lhe que ainda agora entrou em congruência, porque se afinal então me acusa de comprar, acha que estamos a comprar barato, ou seja, devíamos dar ainda mais dinheiro. Mas o que é certo é que dizer que se dá 250 mil euros para, disse o senhor há pouco, não, é política? Pois é política, Sr. Vereador, agora está-lhe a custar, porque de facto é fácil desmontá-lo. Quando me fala muito, Sr. Vereador, deixa-me... Sr. Vereador, isso agora está o senhor, quando me custa... Sr. Vereador, não responde, não interrompa, percebe? Não interrompa porque eu também não interrompi. E, portanto, o Sr. Vereador diz que, primeiro diz que é muito dinheiro, 250 mil euros, não é? Por acaso, na altura, lembro-me até que ninguém se pôs contra, até me acusaram de que eu ia acabar com um grande ICO no Conselho, que não acabou, está a funcionar e bem, que foi a Paula Rei, que custava 1.600.000 euros por ano. Mas isso já eram outras conversas. Mas o senhor diz que é muito, agora diz que é pouco. Sr. Vereador, dizer-lhe o seguinte, o Sr. Vereador, já lhe o disse, o senhor a mim não me merece nenhuma confiança. E não tenho confiança nenhuma. O senhor é um homem, para mim, muito pouco credível, para não dizer que é nada credível. E as suas intervenções sobre esta matéria só reforçam esta minha convicção. E gostaria de questionar, porque isso para mim é que é verdade, porque os senhores foram aos Lombos, foram ter uma reunião com os Lombos, fizeram as críticas todas que o senhor fez aos Lombos e depois, quando saiu, o Partido Socialista voltou lá dentro a dizer: desculpem, isto não é a nossa posição, é a posição do Sr. Vereador João Cordeiro. Isto são factos, são objetivos. Estavam, inclusivamente, militantes do Partido Socialista dentro da própria reunião. E, portanto, eu gostava de saber se estas suas posições são suas ou se são também dos vereadores socialistas, porque não basta o senhor dizê-los. E como eles se calam permanentemente, não é? Eu parto do pressuposto, então, de quem cala consente. Mas de certeza que se estão a auto-ofender eles próprios naquilo que foram até desempenhos de mandatos que tiveram, Sr. Vereador. E isto é político, exatamente. E é efetivamente político. Não, Sr. Vereador, isso é o que o senhor estava habituado. Não, agora não pode, já acabou e vamos passar a votação. Vamos votar o ponto do desporto. É isso, Sr. Vereador, é isso. O senhor estava habituado a outras coisas, em que acha que era patrão e que mandava. Aqui não, aqui é democracia, Sr. Vereador. Estamos em democracia. Ponto 49. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da CDU. Ponto 50. No fim, final todas. Ponto 50. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da CDU. Ponto 51. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da CDU. 52. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ponto 53. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da CDU e em que a Sra. Vereadora Isabel Magalhães, tal como tinha anunciado, não participou na discussão, nem agora na votação. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor para a declaração de voto. Relativamente ao ponto 49, que se refere à gestão e ao pagamento dos tempos-hora de utilização dos pavilhões desportivos escolares, a CDU votou contra por considerar que o tratamento que a Câmara faz a estes pavilhões desportivos dos agrupamentos escolares é discriminatório e prejudicial para os mesmos relativamente aos critérios e aos valores que são aplicados aos pavilhões, por exemplo, do Clube Recreativo e da Quinta dos Lombos e às instalações desportivas dos Salesianos de Manique. Tenho dito. Quero dizer, desculpe, Sr. Presidente, relativamente aos demais pontos, votámos contra pelas razões que aduzimos na discussão prévia dos mesmos. Muito obrigado. Sr. Vereador João Cordeiro, pela declaração de voto, faça favor. A variação do Partido Socialista irá entregar por escrito declaração de voto relativamente ao ponto 49 e ponto 50. Sr. Vereador Frederico Almeida, pela declaração de voto.
Sr. Presidente, em nome da coligação Viva Cascais, fazer declaração de voto sobre o ponto 49 e dizer que nós votamos a favor deste ponto porque se trata da boa gestão dos dinheiros públicos. Com a utilização dos pavilhões de escolas públicas, conseguimos criar uma parceria tripartida entre o município, entre os clubes do concelho e entre os agrupamentos de escolas. Com a utilização dos equipamentos já existentes, conseguimos rentabilizar esses mesmos equipamentos e não ter que construir novos pavilhões, novos equipamentos, que certamente iam honorar o dinheiro público, iam honorar o orçamento da Câmara Municipal de Cascais. Por isso, conseguimos, deste modo, utilizar as instalações existentes, rentabilizá-las e permitir que centenas de jovens do nosso concelho, da parte mais ocidental, a parte mais oriental, de norte a sul do concelho, pratiquem desporto perto das suas residências, através dos clubes que desenvolvem uma atividade muito meritória. A declaração de voto? Não há protestos aqui nas reuniões de Câmara. Ele faz uma declaração de voto, mas já fez o Sr. Vereador João Cordeiro. Não há protesto nenhum. Proteste lá, Sra. Vereadora, que eu até gosto de te ver protestar, então. Sra. Vereadora, proteste lá, então, se faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Já agora esclareça-se a posição do Partido Socialista, aquela que o Sr. Vereador João Cordeiro está sempre a invocar. Faça favor. Nós apresentaremos um protesto por escrito, precisamente com base nas declarações que o Sr. Presidente da Câmara fez, e aí, nesse protesto, verá qual é que é a posição dos vereadores do PS em relação a esse assunto. Muito bem. Eu acho piada é que é sempre por escrito, é depois. Nunca tem nada preparado antes para fazer. É curioso. Vamos então passar à habitação e desenvolvimento social. Vamos então passar à habitação e desenvolvimento social, com os seus 11 subpontos, que os coloco os 11 à discussão. Tem primeiro 54. Falhou-me o 54. Peço imensa desculpa. Temos o ponto de desenvolvimento socioterritorial apenas com um subponto, que é o 54, de facto, que coloca a discussão. Não havendo intervenção, faz o Sr. Vereador João Cordeiro. Muito obrigado. Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista propõem que seja eliminada a linha I e J da proposta. Muito obrigado. Sr. Vereador, vou dizer que o Partido Socialista lembra-se da linha E, mas não é em todas, é só de vez em quando. Passamos a votar tal e qual a proposta foi apresentada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos então ao ponto de habitação e desenvolvimento social, com os seus 11 subpontos, que os coloco à discussão e à votação posterior. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 56, os vereadores do Partido Socialista propõem que seja eliminada a linha L do ponto 56. Relativamente ao ponto 58, que seja eliminada a linha I e J desta proposta. Relativamente ao ponto 59, que seja eliminada a linha K e L da proposta. Ao ponto 60, que seja eliminada a linha J e K. Relativamente ao ponto 61, que seja eliminada a linha G. Ao ponto 62, eliminada a linha I. Ao ponto 63, que seja eliminada a linha J. Ponto 64, a linha K e R. Q e R. Ao ponto 65, seja eliminada a linha K e L. Todas estas alíneas estão relacionadas com as disponibilidades de tesouraria. Ora, considerando que as receitas da Câmara este ano, segundo o Orçamento, são significativamente mais elevadas e tendo em conta o objetivo destas propostas, não se justifica de forma alguma que se condicione o pagamento às disponibilidades de tesouraria. Este pagamento deve ser feito, no máximo, no prazo de 30 dias. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Dou a palavra ao Sr. Obrigado. Vereador. Relativamente ao ponto 65, proponho a correção da designação constante do ponto 3, no ponto 3 desta proposta, onde se refere Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, que
repasse à União de Freguesias de Cascais e Estoril. É apenas isso. Muito obrigado. Muito obrigado. As propostas que foram sugeridas não foram aceitas e, portanto, vamos... A da Junta é formal. Sim, senhora. Portanto, a União de Freguesias Cascais Estoril. A Sr. Vereador João Cordeiro, nenhuma delas foi aceita, como é óbvio e natural. Passemos então à votação do ponto 55. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 56. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 57. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 58. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 59. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 60. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 61. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 62. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E 63. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E ponto 64. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o ponto 65. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade também. Vamos então ao ponto, Sr. Vereador João Cordeiro, para declaração de voto. Faça favor. Os vereadores do Partido Socialista fazem a seguinte declaração de voto. Entendem que propuseram, apesar de ser recusado, a eliminação de diversas alíneas que devem constar nesta declaração de voto, que estarão na ata, e propõem que o prazo de pagamento máximo da Câmara a todas estas entidades seja de 30 dias. Muito obrigado. Muito bem. Olha, quando a Câmara de Lisboa fizer isso, a gente estamos de acordo também. Vamos passar à inteligência territorial. Ponto 66 está em discussão. Não há intervenções. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Muito obrigado. Propomos efetivamente a eliminação, dentro da mesma lógica, da linha E da proposta. Muito bem. Também, quando a Câmara de Louros, que foi regida pelo Partido Socialista, também fizer isso, a gente... O Partido Socialista, agora é da CDU e do PSD, estão coligados lá em Louros. Ou até mesmo na Câmara agora de Odivelas. Também nós cumpriremos isso, Sr. Vereador. Passemos então à votação do ponto 66. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto de empresas de declaração de voto. Faça favor, Sr. Vereador. Fazemos uma declaração de voto rigorosamente no mesmo sentido, propondo o pagamento de todas as despesas depois de efetivadas as obrigações de 30 dias. Muito obrigado. Muito bem. Passemos então às empresas municipais, em que também só tem um subponto que coloca a discussão e posterior votação. Não havendo intervenções, passa a votação. Quer falar? Faça favor, Sr. Vereador João Cordeiro. Eu, com esta proposta, gostava efetivamente de saber de forma objetiva qual é o montante da despesa. Porque, segundo a proposta, diz que 13.250 euros, sem o IVA, portanto, mas o IVA é um valor fiscal e, portanto, é conhecido, não incluindo o valor a pagar pelos reembolsos a que os revisores oficiais de conta têm direito nos termos do número 2 do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Quer dizer, eu não sei, fico sem saber qual é o valor efetivamente que estamos aqui assim a votar. Para além disso, não entendo como é que os estatutos de uma estrutura privada, como é a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, pode estar repercutida numa proposta da Câmara. Muito obrigado. Muito bem. É exatamente nos mesmos termos que o Sr. Vereador terá aprovado nas empresas que administrou, mas isso são privadas, mas numa associação de fins públicos também administrou, é exatamente nos termos que aprovou lá. Portanto, saberá certamente como é que estas coisas funcionam. Por isso é que está a ver, isto é uma questão de credibilidade, Sr. Vereador. Ponto 67. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 4 abstenções, 3 do PS e 1 da CDU. 4 votos contra, 3 do PS e 1 da CDU, peço desculpa, e 1 abstenção da Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Passamos agora a diversos, em que também só existe uma proposta, um ponto que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dá-se conta das informações constantes na ordem de trabalhos e coloco
aos senhores vereadores a aprovação da minuta data número 4, dos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75 de 2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E dito isto, agradecer e desejar uma boa semana para todos. Muito obrigado.